Amém. Bom dia, igreja. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco aqui esta manhã. Queria convidar a sua atenção para que nós lêssemos juntos a uma só voz o texto proposto para esta manhã, que está lá na primeira epístola de Pedro, no primeiro capítulo. Nós vamos ler do verso 3 até o verso 5. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao verso 5. Vamos ler todos juntos? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus e eterno Pai, como é gostoso, Pai, poder estar na Tua presença. Como de fato, Deus, nós nos sentimos privilegiados com a oportunidade de começarmos a nossa manhã de domingo juntos aqui como povo, podendo cantar louvores ao Senhor, podendo clamar para que a nossa alma se aloje em Ti, não desanime no Senhor, como já lemos aqui esta manhã, clamar para que o Senhor venha fortalecer a nossa fé. Como é gostoso e especial, Pai, nós podemos ofertar, Deus, dizimar na Tua casa, podendo, Deus, representar que toda a nossa vida está diante do Senhor e pertence a Ti, Pai querido. E como é maravilhoso, um privilégio, podemos, Deus, meditar na Tua palavra, Pai querido. O Senhor sabe, Deus, que eu aqui não tenho nada de poder nas minhas palavras para transformar a vida de ninguém, mas todos nós precisamos do Senhor, por isso usa a Tua palavra para falar o nosso coração, para levar a nossa atenção ao Senhor aqui nesta manhã. Leva mesmo, Deus, o nosso pensamento, as nossas emoções, a nossa atenção, cativa a Tua presença e alimenta a Tua igreja. Fala com a Tua igreja, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém. Queridos, eu queria começar a nossa reflexão de hoje com uma pergunta para que a gente viesse a refletir sobre isso. Eu queria refletir sobre o que tem sustentado a nossa fé. O que sustenta a sua fé? O que de fato mantém você firme hoje? Pensa aí você com o seu coração, com a sua mente. O que tem feito você continuar crendo em Cristo Jesus, crendo na palavra de Deus? O que impede você de desistir hoje? O que impede você de abandonar a sua caminhada de fé? Talvez nessa pergunta retórica fez você pensar aí assim, eu acho que pela disciplina, eu tento manter uma vida disciplinada com Deus, eu tento manter a minha vida numa constante com o Senhor, eu tento manter uma vida de oração, eu tento manter uma vida de fidelidade à igreja. O meu compromisso com Cristo talvez foi aquilo que veio à sua mente, e todas essas coisas de fato são importantes. É importante que nós venhamos a ser perseverantes naquilo que fazemos na nossa vida com o Senhor, na nossa fidelidade à igreja, na nossa caminhada, sem dúvida alguma. Todas essas coisas são meios pelo qual o próprio Deus usa para nos transmitir da sua graça, para nos manter firmes, para nos alimentar. Mas deixa eu fazer essa pergunta por um outro ângulo. Se a sua fé hoje dependesse única e exclusivamente da intensidade do seu compromisso ou da sua disciplina, será que ela sobreviveria? Será que se a nossa fé dependesse do quão compromissado nós somos com Deus, será que ela estaria pronta a não ser abalada por coisa alguma? Na saudação dessa carta aqui de Pedro, que nós não lemos na verdade, mas que inclusive foi o texto pregado no último culto das 11, nós somos conduzidos por Pedro a olhar para a nossa identidade, quem nós somos. Ele chama na saudação da carta os destinatários da carta, e nós entendemos que a palavra de Deus para nós hoje aqui também, de eleitos, de forasteiros, de alcançados pela obra do Deus Trino e sustentados pela graça.
e abençoa o povo, pedindo para que seja multiplicada a graça e a paz que nós temos em Cristo Jesus. E isso deve, sem dúvida alguma, nos lembrar que a nossa identidade não nasce na cultura do nosso tempo. A nossa identidade, ela não nasce no nosso desempenho, no quão compromissado nós estamos com a igreja, com Cristo, com a palavra, com a vida de oração, não nasce nisso, não nasce também na aprovação humana. Mas a nossa identidade, ela nasce na soberana iniciativa de Deus em nosso favor. É Deus quem vem na nossa direção. E agora Pedro, ele dá um passo adiante. Ele não apenas define a nossa identidade na saudação da carta, mas agora ele vem definir aonde está a nossa segurança na caminhada de fé. A nossa segurança como povo de Deus, aquilo que nos mantém, aquilo que nos guarda, aquilo que nos segura. E aqui nós entramos num ponto extremamente necessário para a nossa geração nos dias de hoje. Sem dúvida alguma, se nós pararmos para refletir, irmãos, nós vamos perceber que nós vivemos numa cultura que celebra a autossuficiência, não é verdade? Nós celebramos isso. A autonomia é um negócio bem visto no nosso tempo. Nós queremos ser autônomos, nós incentivamos os nossos filhos a isso, ensinamos eles a isso. A autonomia, ela é exaltada, sem dúvida alguma, como uma virtude. A força interior, ela é apresentada às vezes como uma solução universal para os problemas. E olha só, talvez uma frase muito conhecida aí, eu acho que, creio que essa frase é de Nietzsche, não tenho plena certeza, mas é aquela frase que diz assim, que o que não te mata te torna mais forte. Você já deve ter ouvido isso. Talvez você já até falou isso aí para alguém, ela é bem popularizada, são repetidas às vezes, como se isso fosse uma sabedoria incontestável. Nós somos constantemente ensinados que o segredo para todas as coisas está dentro de nós, está na nossa força, naquilo que a gente pode fazer, naquilo que você consegue. Então o nosso compromisso com Deus, ele depende às vezes da minha vida de oração, da minha vida de fidelidade à igreja. E eu não estou falando que esse pensamento ele é inteiramente ruim, até porque se nós formos honestos, nós vamos confessar e admitir que nós gostamos de pensar isso. Amém? Você gosta de pensar isso? A gente gosta. Nós gostamos de imaginar histórias de superação. Nós gostamos de ouvir sobre elas. Nós gostamos quando o improvável vence. Muitas vezes, quando você está assistindo um filme, alguma coisa, a nossa torcida é para que o mais fraco vença o mais forte, e a gente vê aquilo como uma grande história de superação. Nós gostamos dessas narrativas que, de alguma forma, exaltam o potencial humano. E, queridos, de novo, o problema não está em nós admirarmos a perseverança. Eu não estou falando para que a gente não admire isso, para que a gente não seja perseverante, mas o problema é confiar que tudo depende desta perseverança, que tudo depende apenas e unicamente do nosso esforço. Pedro conhecia esse erro profundamente, né? Eu gosto muito de ler as cartas de Pedro e às vezes pensar no Pedro dos evangelhos também, porque a gente vê alguns contrastes. E lá em Lucas capítulo 22 nos mostra um momento crucial na vida de Pedro, onde ele claramente deixa implícito que ele confia demasiadamente no seu compromisso. Jesus olha para Pedro já perto do momento da crucificação e ele já não chama de Pedro, ele já vai mostrar assim, olha, a natureza parece que fraca do apóstolo. Ele diz assim, Simão, Simão, lá em Lucas 22, de 31 a 34. Ele diz assim, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Aí Jesus fala para ele assim, eu porém roguei por ti. Eu, porém, clamei por você, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Aí Pedro dá uma grande resposta. Ele, porém, responde assim, Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Olha a resposta do apóstolo. E aí Jesus afirma para ele, parece que Jesus fala assim, parece que Pedro está falando assim, Jesus, você não entendeu direito, eu estou pronto. Meu compromisso com o Senhor é que é firme. Acho que o Senhor não captou ainda. O Senhor não percebeu quem está caminhando com o Senhor. E na verdade a resposta de Jesus é que diz assim, Pedro, é você que não entendeu. É você que não captou tudo. Ele diz o seguinte, eu te afirmo, Pedro, que hoje ainda você me negará 3 vezes que me conhece, antes que o galo cante. A resposta de Pedro aqui, queridos, eu queria chamar a sua atenção para isso, é que ele pensava que podia suportar as provações, as lutas, as tribulações, todas as coisas, na força do seu próprio compromisso. Quando Jesus mostra que Satanás está querendo peneirar ele, debulhar como trigo, olha, a espreita, está querendo destruir com você, ele fala assim, não, eu estou fechado contigo, Jesus. E olha, queridos, percebamos como esse humanismo, ele é sutil.
Ele não diz que não precisa de Jesus. A gente não fala isso. A gente não fala assim, Senhor, eu não preciso de Ti. Nós não oramos nesse sentido e Pedro não responde isso. Pedro de fato ama Jesus. E a reação dele não é de uma autonomia plena, mas ele diz assim, eu estou compromissado com o Senhor, custe o que custar, e na força desse compromisso eu aguento qualquer coisa. Essa que é a resposta de Pedro. Ele não é um arrogante no sentido comum. Ele estava disposto a sofrer, mas a sua confiança estava única e exclusivamente na segurança do seu próprio compromisso e não na intercessão de Jesus. E Jesus fala assim, mas eu roguei por ti. Pedro, você não cai, porque é eu que te seguro. Porque é eu que estou clamando por você. Você não vacila, o diabo tem reclamado pela sua vida, mas você não vacila, você não cai, você não se fere, você não cai plenamente, totalmente, porque eu estou te sustentando. Eu estou rogando por você. Ele não foi preservado porque era firme, mas porque Cristo intercedeu. E naquele dia Pedro não aprendeu ainda essa lição. E nós às vezes também somos lentos em aprender isso, né? Quantas vezes nós nos encorajamos às vezes as pessoas ao nosso redor com o maior amor que a gente sente, mas olhando para o lado errado, né? Quando na vida um filho às vezes não veio com uma nota baixa no colégio, alguma coisa, e a nossa força para ele é o quê? Você consegue no seu esforço, no seu estudo, naquilo que você tem. Quando a gente deve olhar para isso, sim, se esforce, mas lembre de que a sua segurança, aquele que te mantém, aquele que te fortifica é o Senhor. O nosso olhar não deve estar apenas nos dons, no compromisso, mas no próprio doador. E aí, queridos, assim como Pedro, nós somos propensos a enfrentarmos as nossas fraquezas, muitas vezes, única e exclusivamente, na força do nosso compromisso. Mas a verdade é que a cada luta, a cada erro, a cada provação, isso deve nos conduzir a aumentar ainda mais o apreço por aquele que nos sustenta de fato, com que sem ele a gente não conseguiria fazer nada. E agora sim, Pedro escreve como alguém que aprendeu essa lição, que não é tão fácil de aprendermos, que nós não somos sustentados pelo nosso apego a Cristo. Você não está aqui essa manhã porque você é forte o suficiente, porque você se mantém, porque a aprovação vem, mas você está firme na igreja pelo seu compromisso, mas pelo apego que Cristo tem por nós. E aí, queridos, vale a pena nós lembrarmos, olhando agora para o texto que nós lemos, que quando Pedro escreve essa carta, nós precisamos entender o contexto dela. Pedro estava escrevendo aqui para cristãos dispersos, além das fronteiras da missão paulina, judeus e gentios em sua grande maioria convertidos aqui, pessoas culturalmente heterogêneas, ou seja, de vários tipos de origem diferentes, de ancestrais diferentes, de culturas diferentes. Eles então estavam socialmente frágeis, espiritualmente pressionados, perseguidos, sofrendo, sem senso de identidade e talvez tentados a perder a sua segurança, sem saber aonde se garantir, aonde estava alicerçado. Será que eles estavam realmente seguros? E Pedro responde aqui com uma teologia profunda e pastoral e firme nesses textos que nós lemos, e é isso que eu quero olhar hoje. Pedro diz assim, vocês foram regenerados, vocês têm uma herança e vocês estão guardados em Deus. E é por isso, queridos, que hoje eu queria ver essas três grandes verdades que fundamentam a nossa segurança em Deus. Esse é o tema da nossa mensagem hoje. Quais são essas verdades que são os fundamentos da nossa segurança em Deus? E a primeira delas é que nós somos nascidos pela misericórdia. No verso 3, Pedro diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante, aí a gente já percebe uma coisa. Pedro, ao escrever para aqueles irmãos que estavam sofrendo das mais diversas lutas, tribulações, provações, talvez tentados a perder a sua identidade, mas mais do que isso, a sua segurança, sua firmeza em Cristo Jesus, antes de olhar para qualquer circunstância, Pedro começa olhando para o próprio Deus. Tantas coisas que poderiam desviar o olhar do povo, e o povo talvez questionando ali, mas Pedro não olha para o que eles estão vivendo em primeiro lugar, olha sim para Deus. Pastoralmente, Pedro alinha o seu foco aonde deve estar, no Senhor. E aqui eu já percebo, queridos, que sermos maduros na caminhada cristã, sermos maduros ao interpretarmos aquilo que vivemos, a forma como estamos caminhando, as lutas, as tribulações que sobrevêm na nossa caminhada, começa quando nós interpretamos a nossa vida a partir do próprio Deus, e não interpretamos Deus a partir da nossa vida. Você já viu isso? Tem gente, e às vezes nós tentamos fazer isso,
interpretamos Deus a partir daquilo que a gente vive. Ô Senhor, essa oração não foi respondida, isso não aconteceu. Ou então uma tragédia aconteceu, algo ruim, algo que a gente não entende. E aí a gente olha para a circunstância e questiona Deus e tenta interpretar Deus. E aqui Pedro já começa de uma forma diferente. Ele olha para a vida a partir de Deus. E aí ele diz assim, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou. Queridos, a regeneração aqui é um novo nascimento, uma nova vida. E essa regeneração, Pedro está deixando claro que é uma intervenção soberana de Deus. É um ato unilateral de Deus. Ele está falando assim porque o Senhor, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou. Ele trouxe vida aonde havia morte. Não é apenas uma melhoria moral. Não é apenas que Deus veio ao nosso encontro para nos melhorar, para nos fazer um pouco melhor do que nós somos, mas nós estávamos mortos de fato. E Deus traz vida, uma nova caminhada. É como Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, no início do capítulo 2, no primeiro verso, ele diz assim, que Ele vos deu a vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós não nascemos pela nossa própria vontade, por vontade própria. Nem física, nem espiritualmente. A gente não escolheu nascer, como nascer, a hora de nascer. E espiritualmente da mesma forma. Nós não tínhamos como ser colaborativos, nós não tínhamos como cooperar com Deus para que nós tivéssemos vida nele. Nós não teríamos a menor forma nem de pedir socorro para Deus. Essa é a palavra aqui. A palavra de fato nos mostra, queridos, que nós estávamos de uma forma tão miseráveis sem Deus, que nem a condição de clamar por Ele nós tínhamos, se Ele não viesse ao nosso encontro. Nós somos nascidos, temos vida, a partir da misericórdia do próprio Deus, a partir do cuidado dEle. Ele opera sozinho no início, na origem da nossa vida espiritual. Assim como Nicodemos, lá quando fala com Jesus, no capítulo 3 de João, ele não tinha ideia, ele não sabia que precisava nascer de novo. Nós achávamos também muitas vezes, ou achamos que precisávamos apenas melhorar. Mas Deus, pela sua grande misericórdia, nos traz nova vida, nova caminhada. Ele nos desperta do sono profundo, da distância que nós estávamos dele. E Pedro diz que isso acontece pela sua grande misericórdia. E queridos, saber que Deus nos deu vida, quando estávamos ainda mortos, lembrar que nós somos nascidos pela misericórdia divina, sem que nós nem estivéssemos pedindo isso, sabendo que estávamos mortos, deve nos trazer ao coração a certeza de que Deus opera com misericórdia na nossa vida em muito mais do que nós podemos ver, nós podemos pedir ou nós podemos imaginar. Nós não podemos achar que estamos perdidos à deriva quando passamos por sofrimentos, por lutas, por dúvidas. Quando as coisas às quais nós lançamos fundamentos de esperança, nas coisas criadas, quando nós nos apoiamos talvez no emprego, nos apoiamos talvez na família, em algo visível, e aquilo se vai de diante dos nossos olhos, nós não podemos pensar que Deus deixou de ser misericordioso conosco, porque nem vida nós tínhamos. Mas pela sua grande misericórdia Ele veio ao nosso encontro, Ele nos deu vida. Então se fez isso, nós podemos crer que em todas as coisas, que sempre o nosso Deus vai ser assim. Podemos às vezes não entender o que Ele está fazendo, como Ele está permitindo algo acontecer, mas Ele é sempre misericordioso. Esquecemos que somos frutos de misericórdia quando as nossas orações não são respondidas, mas precisamos lembrar, irmãos, que a misericórdia não apenas responde a clamores desesperados nossos. Sabe aquela oração que a gente faz assim, Senhor, atende, pelo amor de Deus, eu preciso disso. Age com misericórdia. Às vezes a gente não é atendido, a gente desconfia do caráter de Deus, desconfia da bondade, da misericórdia dEle. Nós não podemos crer nisso, porque a misericórdia também concede o que nós nunca soubemos que nós precisávamos. Nem vida nós tínhamos e Deus já estava cuidando de nós. A misericórdia a qual nos traz a vida, não apenas nos livra do inferno, queridos, mas ela nos concede uma nova natureza, uma nova inclinação, um novo coração, uma nova esperança. Se a sua vida, sua salvação começou na misericórdia, certamente ela não depende do seu esforço para ser concluída. Ela não depende unicamente da sua perseverança e nunca do seu mérito. Se você nasceu pela graça, você vai viver pela graça e não pela força do seu braço. E a maturidade cristã começa quando paramos de nos ver como sobreviventes espirituais e passamos a nos ver como ressuscitados pela misericórdia de Deus. Então essa é a primeira coisa que nós aprendemos aqui.
Mas a segunda coisa é que nós somos fundados na ressurreição. Pedro diz assim: nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E aqui eu queria que a nossa atenção fosse para isso de uma forma muito especial. Nós precisamos entender, queridos, que nós sermos fundados na ressurreição, a nossa esperança, a nossa segurança, não está formada apenas de uma forma psicológica, ou subjetiva, ou abstrata, ou conceitual, mas a nossa esperança se fundamenta em algo histórico, em algo que aconteceu, em um fato, não apenas em ouvirmos uma pregação sobre a ressurreição, mas somos regenerados porque a ressurreição aconteceu. Porque Deus veio a este mundo, enviou o seu Filho de carne e osso a pisar sobre essa terra, a viver como eu e como você, a entregar a sua vida no madeiro, a derramar o sangue, até que a sua vida se esvaísse por completo. Jesus Cristo morreu naquela cruz. Mas o poder de Deus o ressuscitou. Esse poder é visto, ele é claro, ele é permanente e ele chega até nós, queridos. Nós estamos unidos em Cristo Jesus e é aí onde deve estar fundamentada a nossa segurança, a nossa esperança. Paulo também fala sobre isso no capítulo 4 de Romanos, o verso 25, ele diz: o qual foi entregue, falando de Jesus, por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então a ressurreição, não é apenas a prova da divindade de Cristo. Ela é também a prova da divindade, mas não apenas isso, ela é um fundamento da nossa justificação. Deus, o Pai, ressuscitou Jesus, e o fato de a ressurreição ter acontecido nos concede a graça de já experimentarmos uma vida com Deus. Porque Cristo ressuscitou, nós podemos ter esperança, nós podemos ter segurança. O que sustenta a nossa fé é sabermos disso. Já está consumado, essa obra que derramou sangue, que nos justifica. Nós não podemos achar que apenas nós podemos viver dissolutamente, de uma maneira frouxa, à vontade, de qualquer forma, e achar que pedimos perdão a Deus e Deus simplesmente passa um pano para nós. A Deus faz uma vista grossa para a nossa vida, aquilo que fazemos. Não, o nosso Deus é justo. Ele é justo e Cristo pagou o preço no nosso lugar e o poder de Deus o ressuscitou. E por isso nós temos esperança, estamos unidos em Cristo. E agora, por conta dele, somos apresentados diante do Pai. Olha que maravilha. E isso, queridos, é uma coisa que nós podemos e devemos provar já desde hoje. Deus nos dá a vida nele, através de Cristo Jesus. Como nós falamos aqui, fomos nascidos pela misericórdia de Deus para provarmos já dessa vida em Deus. Para provarmos já dessa união com Cristo, que nos habilita diante do Pai. E por isso a nossa oração é ouvida. Por isso ele vem ao nosso encontro, por isso ele trabalha na nossa vida. Nós provamos já dessa união com Cristo. E por isso podemos descansar. A palavra está repleta dessa doutrina. Efésios 2,6 vai dizer assim: juntamente com ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Colossenses 3,1 diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Romanos 6, verso 4 diz: para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque Cristo ressuscitou, nós estamos unidos com Ele, e agora nós temos nova vida, e é isso que nos sustenta. É isso que, diante das tribulações, das perseguições, talvez do momento do sentimento de solidão que aqueles irmãos aos quais leram a carta, os primeiros leitores da carta de Pedro estavam vivendo, eles podiam olhar para a ressurreição de Cristo Jesus e alimentar a sua segurança, a sua esperança em Deus. Nós não somos apenas beneficiários externos disso que Cristo fez por nós, mas estamos unidos a esse Cristo ressurreto. E se Ele vive, a nossa esperança vive. Se Ele venceu, a nossa derrota não é final. Se Ele ressuscitou, o sofrimento nunca é a última palavra. Eu não sei, querido, o que você tem vivido, o que você tem passado, e que talvez tenha feito o seu coração cair na tentação de perder a esperança. Eu não sei o que sofrimento que tem levado ao seu pensamento, ou às lutas, ou talvez não você tenha vivido na vida particular, pessoal, mas talvez olhando para o nosso tempo, talvez olhando, o mundo lá fora, talvez num tempo como esse de carnaval, onde as pessoas vão para tão distante, mostram ali a sua depravação completa nesses dias, tem feito você
desviar o seu olhar da esperança que está em Cristo Jesus. Mas eu quero te dizer, queridos, que se Ele ressuscitou, a nossa esperança está nele, e nenhum sofrimento, nenhuma situação, ela é final na nossa vida, a não ser a esperança que nós temos em Cristo Jesus. O sofrimento pelo qual o cristão passa, as lutas pelas quais a igreja do Senhor passa, ela nunca é final, ela nunca é derrota, mas ela é caminho nas mãos do Senhor para lapidar a nossa vida, para nos, talvez, expurgar do nosso coração ídolos que criamos, esperanças em outras coisas. Deus permite que a gente passe muitas vezes por isso, para lembrar que a nossa fundação não está nessas coisas, mas está em que Cristo ressuscitou. Então o cristão amadurece quando aprende a viver com um futuro moldando o presente, não o presente moldando o futuro. Então a segunda coisa é isso, nós somos fundados na ressurreição. Mas uma terceira lição, terceira e última lição, para caminharmos mais para o fim, é que somos também guardados para herança. É isso que Pedro fala na sua carta. O verso 4 até o 5, ele diz assim: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nós recebemos essa vida em Cristo Jesus. Nós fomos regenerados, não como um fim em si mesmo, mas fomos regenerados para algo. O novo nascimento, ele não para por aí, não é assim apenas a nossa salvação, mas o próprio apóstolo Paulo nos ordena a desenvolvermos a nossa salvação, né? Nós somos instigados a crescer, assim como um bebê, ele nasce para crescer, amadurecer, para herdar algo, também nós fomos regenerados para uma herança. E aí Pedro usa aqui uma linguagem bem bíblica, né? Porque a herança ali, nessa forma qual ele diz, remete imediatamente ao Antigo Testamento, a terra prometida, né? Israel caminhava no passado, no deserto, sustentado por uma promessa futura, de uma herança que haveria de ser recebida. Eles eram peregrinos rumo a essa herança, mas aquela terra no Antigo Testamento, a qual o povo caminhava, era uma terra que era perecível. Ela foi conquistada, perdida, reconquistada. Nós vemos que depois que o povo entra na terra prometida, tantas lutas ainda, né? Tantas batalhas que eles enfrentam ainda. Aquela terra foi profanada, foi dividida, invadida. Ela não era incorruptível. Mas Pedro aqui nos lembra que nós somos guardados para uma herança. E esta sim, diferente dessa terra natural ao qual o povo de Israel herdou. Essa sim uma herança incorruptível, que ela não é sujeita a uma decomposição, a uma perda. Nada pode destruí-la. É uma herança sem mácula, não contaminada moralmente. Nada vai poder manchar essa herança a qual nós temos no Senhor. E imarcessível, que significa que ela não envelhece, ela não murcha, ela não perde o brilho. É uma herança eterna de fato, queridos, e nós temos que ter o olhar nisso, o olhar naquilo que nós estamos guardados para receber, somos guardados para receber também, porque tudo nesse mundo, de uma certa forma, é o oposto de tudo isso. Tudo que nós podemos aqui guardar, tudo que nós podemos aqui recebermos como herança, são coisas que vão se desgastar, são coisas que estão sujeitas à vulnerabilidade do tempo. Tudo aqui pode ser perdido, mas a nossa herança no Senhor é eterna. E o nosso foco tem que estar, de certa forma, nisso. Jesus ensina sobre isso também no Sermão do Monte, né? Lá no capítulo 6 de Mateus, no verso 19 e 20, ele dá uma orientação à igreja, ele dá uma orientação aos seus discípulos, quando ele diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus. Eu acho muito bonita essa passagem, porque Jesus, ele claramente dá algumas características dos tesouros que nós podemos acumular aqui, né? Mostra que os tesouros aqui na terra sofrem pela durabilidade, ou eles vão se corromper, ou eles podem ser levados de nós. E tentar manter algo que pode se corromper ou que pode ser levado de nós, nos gera ansiedade, nos gera um sentimento de perda de segurança, de perda da esperança. Quantas vezes nós somos tentados a isso, né, queridos? Eu me lembro que, certa feita, uma das minhas filhas, quando era mais novinha, ela passou pela experiência, né, de que o cachorrinho que era pequenininho com ela ali, quando ela nasceu, tinha aquele cachorrinho já na casa da avó dela. Quando aquele cachorrinho veio a morrer, né, o quanto que ela sofreu, como que ela chorou por aquilo ali, né?
E naquilo tudo ali, nós vimos assim como uma oportunidade de ensino para ela, né? E é passar por situações difíceis desde a mais tenra idade deve nos ensinar a olhar para Deus, a falar assim: a nossa esperança ela está no Senhor. Nós sentimos, nós somos atingidos pelas coisas do nosso tempo, por aquilo que a traça corrói, por aquilo que o ladrão pode levar. Isso nos atinge de uma certa forma, isso alcança às vezes o nosso coração em certa medida, mas o âmago, o sustento, a fundação da nossa esperança, da nossa segurança, ela tem que estar em Deus, porque se ela estiver nessas coisas, gera ansiedade. Eu lembro que ela, quando aconteceu aquilo do cachorrinho, ela ficou assim: pai, e agora? O que eu vou fazer? Um desespero completo, né, da criança. Eu falo assim: a nossa segurança ela está no Senhor. Nós somos gratos pelo que Ele dá, mas o Senhor é quem dá a vida, é quem a leva. A busca por segurança neste mundo e no que Ele possui é receita certa para aumentar a ansiedade e não para amenizar. E não para dissipar. E é por isso que Paulo ecoa o texto que está no nosso auxílio litúrgico, que nós já lemos aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, que ele diz que é por isso que nós não desanimamos, mas pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Queridos, nós somos guardados por essa herança, e nós, conhecendo esses fundamentos da nossa segurança em Deus, essas três coisas devem nos conduzir a uma resposta ao nosso Deus. E a primeira delas é que deve nos conduzir ao louvor da sua glória. Olhar para tudo isso, olhar para isso que Pedro está dizendo aqui, que nós somos nascidos na misericórdia de Deus, que nós somos fundamentados na ressurreição em Cristo Jesus, que nós somos guardados para essa herança incorruptível, deve transformar o nosso lábio em um instrumento de louvor ao nosso Deus. E Pedro inicia fazendo isso, ele diz bendito, ele louva antes de explicar. O louvor é a resposta natural de quem conhece, de quem compreende a preservação divina, de quem olha para as circunstâncias do mundo, mas sabe que Deus está por trás de todas as coisas. E a palavra de Deus nos instiga a louvar em todo o tempo. O louvor é remédio para quem sofre. Se você estiver passando por lutas, por dificuldades, querido, eu queria te convidar a louvar a Deus. Louve ao Senhor. Na sua casa, onde você estiver, bota uma música, canta louvores ao Senhor. Nossa, pastor, mas eu estou sofrendo, meu coração está apertado, tenho passado por dificuldade financeira, física, material, emocional. Seja o que for, abra a sua boca, meu irmão, abre o seu coração e louve ao nosso Deus, porque o louvor é remédio. Ele não ignora a dor, mas ele interpreta a dor à luz da fidelidade de Deus. Uma outra resposta que nós temos que dar ao Senhor é a nossa esperança. Nós somos regenerados para uma viva esperança. Há um autor chamado Wayne Grudem que ele observa que uma esperança viva é algo que cresce, que amadurece. Se a nossa esperança é viva, ela não está estagnada, ela está aumentando, ela está desenvolvendo ainda mais, ela não está estática. E da mesma forma que, como não faz sentido a gente olhar um bebê e falar assim, que pena que cresce, né? Às vezes a gente faz isso, a gente olha um bebezinho e fala assim, que pena que cresce. A gente esquece a beleza do crescimento, para que ele nasceu, para que ele se desenvolveu. Assim deve ser também a nossa esperança. A esperança viva, ela vai sustentar uma obediência perseverante. E essa deve ser a nossa resposta a entender essa verdade. E uma última coisa, como resposta que devemos trazer para Deus, é o nosso descanso de fato em Ele. Nós estamos guardados pelo poder de Deus. Isso não nos torna passivos, mas nos dá descanso interior. Nós podemos descansar não porque somos fortes, não porque o nosso compromisso é bom, porque eu estou fechado com Jesus, porque eu estou servindo na igreja, não por isso, mas porque nós somos guardados em Deus. O descanso, meus irmãos, não é a ausência de luta, não é a ausência de sermos ativos, de sermos propositivos, mas é a segurança no meio desta luta, no meio desta batalha. Assim seja, meus irmãos, na nossa vida, que a nossa sustentação, aquilo que sustenta a nossa fé, aquilo que abastece o nosso coração, é termos a certeza de que nascemos na misericórdia de Deus, somos fundamentados na ressurreição do Cristo e somos guardados na herança incorruptível do nosso Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe.